Lutei demais, eu senti que eu não tinha momento para me deixar ir. Então eu fui indo com o vento, já nem me olho ao espelho, estou a contrair. O que é bom sai vem de dentro, mas falta o alento e eles estão a partir. Vamos lutar pela paz, yeah. Que a guerra é só guerra que traz, yeah. Vamos lutar por ser mais, o interesse é do mesmo e onde há guerra não há luta de ideais. Guerras territoriais, poucos moves são normais, não existem movimentos cordiais. Então vamos ser mais racionais, menos raciais, rima em causas sociais e nunca foi causa perdida. Vamos gritar pela vida, estão a ver que eu entro em tudo e estou-me a sentir à medida, yeah. Paz na vida, toda a caminhada em busca da subida, em busca do princípio toda a guerra que é vencida. Foi só luta contra a paz em que essa causa está perdida. Luta ganha militantes sem ter peso na ferida. Paz vendida, mais uma recaída, tanta farsa é induzida. Paz bem-vinda é o que eles querem, mas não dizem secamente, já duvida. Secamente está perdida, marionetas dos maiores são medidos pela guita. Só falam do pato, marioneta em toda a escrita. Sem rumo conduzidas, sociedade de formigas. Balas trocadas pelas claques inimigas. Todos juntos temos voz, então à espera que eu diga. Não fiques na intriga, termina aqui a rima e sei que muito já não liga. Eu sei que muito já não liga. Lutei demais, eu senti que eu não tinha momento para me deixar ir. Então eu fui indo com o vento, já nem me olho ao espelho, estou a contrair. O que é bom eu sei vem de dentro, mas falta o alento e eles estão a partir. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Rimas Sociais. Eu chamo-me António e dou voz como outsider no ramo de hip-hop. O tema que nos traz cá hoje é um tema que muitas vezes é falado e até noticiado diariamente, mas que por outro lado é pouco abordado meio que em forma de advertência, por assim dizer. Nós vivemos num mundo onde infelizmente a guerra ainda é uma realidade para milhões de pessoas. Às vezes parece mais distante do que realmente é e que tudo isto só aparece nos ecrãs, nos jornais ou relatos, mas não. Os seus impactos chegam a todos nós, mesmo que seja em silêncio, por assim dizer. Neste episódio vamos refletir sobre o custo da guerra, não só em vidas, mas em memórias, traumas e futuros perdidos. Vamos falar sobre a importância da paz, não apenas como ausência de conflito, mas em forma de compromisso com a justiça e com a dignidade de cada um. O rap nasceu no meio do caos, nas ruas marcadas por pobreza, discriminação e guerras que nem sempre se travam com armas, mas com silêncio, abandono e injustiça. O rap tornou-se a voz de quem não era ouvido, um grito de revolta, mas também um apelo à mudança. Uma voz de resiliência que não destrói, mas constrói, que luta por causas maiores. O tópico que nos traz cá hoje é a luta entre a paz e a guerra. Por isso, neste terceiro e último episódio do podcast, vamos olhar de frente para esta realidade e tentar descobrir um pouco mais acerca deste tema. Vamos passar agora à entrevista com a nossa convidada especial que nos vai contar algumas histórias e dar o seu ponto de vista acerca deste tema. Hoje temos connosco Maria da Graça, uma voz ativa na cidade de Viseu que luta pela defesa dos direitos humanos. Reconhecida pela sua coragem, disciplina e sentido de ver, aceitou hoje vir até cá para falar um pouco acerca da sua experiência na defesa pelos direitos e sensibilizar a sociedade civil para os efeitos da guerra. Hoje partilha connosco uma perspectiva única sobre a guerra e a paz e ajuda-nos a compreender melhor as marcas que o conflito deixa. Lutei demais, eu senti que eu não tinha momento para me deixar. Olá, muito boa tarde, Dona Maria. Até é um prazer para mim tê-la aqui comigo hoje. Seja muito bem-vindo ao podcast Rimas Sociais. Desde já agradeço toda a sua disponibilidade para falar acerca deste tema e pronto, não sei se tem alguma coisa a dizer antes de passarmos para a entrevista. Queria agradecer também o convite, o desafio para aqui estar, e é sempre um prazer colaborar com o Jornal do Centro, que é um jornal de referência aqui na zona. Exato, muito obrigado. Eu acabei por me informar um pouco assim acerca da sua história anteriormente e analisei toda uma reportagem feita consigo anteriormente aqui no jornal, como já referiu, que já tinha vindo cá.
Houve uma parte da entrevista que me acabou por despertar o maior interesse, que nem foi nem mais nem menos que a sua primeira participação numa manifestação contra a guerra do Vietnã, em que, na altura tinha apenas 18 anos. Quais foram os principais motivos que a levaram a ir em frente e a lutar por esta causa? O que é que desencadeou isto? Bem, eu desde sempre, desde a adolescência, que o tema da paz me foi muito caro. Até porque nós em Portugal vivíamos uma guerra colonial, e, portanto, sentíamos de forma direta ou mais indireta os efeitos da guerra. Portanto, nomeadamente uma guerra contra povos que queriam a sua autodeterminação. No caso do Vietnã, de alguma forma, havia um paralelo. Portanto, o povo vietnamita, na altura, era a parte sul do Vietnã, tinha um regime que era controlado, apoiado pelos Estados Unidos da América e não tinha direito à sua autodeterminação na medida em que era controlado pelos Estados Unidos da América. Quando se deu a luta, que durou muito tempo, de 55 até 75, portanto 20 anos, a luta da autodeterminação do Vietnã e pela reunificação do país, que já tinha passado, aliás, por várias intervenções e várias presenças, desde a chinesa, a francesa, etc. A resistência daquele povo, nomeadamente da Frente de Libertação do Vietnã, sempre me atraiu, porque de facto era uma resistência heroica. Eles construíam bunkers, túneis por baixo da terra, viviam em condições terríveis e mantinham a sua luta. Portanto, por um lado, a questão da paz, que referi no início, que sempre me atraiu, e a oposição a qualquer guerra. As guerras são sempre injustas, e sobretudo para os povos, porque não são só os soldados que morreram milhões na guerra do Vietnã, e portanto essa razão de fundo foi a que me despertou para aderir a ativismo em relação ao fim da guerra. Isto por um lado. Por outro lado, vivia-se a nível mundial, nomeadamente nos Estados Unidos, em 68, um grande movimento contra a guerra, quer por razões que têm a ver com as perdas humanas do próprio exército americano, e as famílias começavam a ressentir-se disso e a ter cada vez mais consciência que aquela guerra não tinha um fim à vista com uma vitória, e portanto isso levou a que surgissem, nomeadamente no meio estudantil, grandes movimentações, grandes manifestações, não só nos Estados Unidos, mas também a nível europeu, contra a guerra, que se considerava injusta e terrível nos seus efeitos. Em Portugal, eu na altura era estudante de Direito, e o movimento estudantil também não foi alheio a toda essa movimentação, e eu senti, como ativista e membro do movimento associativo, senti esse apelo, embora soubesse que as manifestações eram proibidas. Qualquer manifestação que representasse a oposição ao regime era reprimida de forma violenta, não é? Com bastonadas, cães-polícia. Alguma vez sentiu assim um receio, por exemplo, ir para uma manifestação dessas e sentia, assim, um medo maior, mas... Sentia-se sempre, porque os riscos eram grandes, nomeadamente ser preso, não só ser agredido e agredida, mas sentia-se. Mas era mais forte o ativismo e a vontade. Eu até já vos contei, numa entrevista anterior aqui no Jornal do Centro, que essa primeira manifestação foi muito engraçada, porque foi, digamos, o meu batismo em manifestações. Exatamente. E nós tínhamos combinado que ninguém fugia. Quando a polícia de choque viesse, nós sentávamos no chão e fazíamos resistência passiva. Ora, perante aquele aparato e a violência, toda a gente desatou a fugir. Eu estava na linha da frente com uma amiga e tínhamos um cartaz na mão,
e apercebo-me que há uma série de gente a correr à minha frente, quer dizer, aí levantei-me rapidamente, como é óbvio, claro. E comecei a correr também, não é? Porque, portanto, não se levou a efeito aquela ideia de ficarmos sentados a fazer resistência passiva. Era impossível perante aquela brutalidade. Quer dizer, possível era, mas seria assim muito violenta, era uma carga muito violenta policial. E sente que essa primeira manifestação pela paz serviu de abertura e motivação para umas outras manifestações com o mesmo propósito? Em relação à paz, sim, estive em mais do que uma tentativa de manifestação contra a guerra colonial, reprimida também com muita violência, e, portanto, as manifestações não chegavam propriamente a concretizar-se em termos de haver um desfile, porque mal nos começávamos a juntar, as carrinhas já estavam de prevenção, com polícias. Aliás, eles tinham uma técnica terrível, que era terem os polícias fechados muito antes da hora marcada, com os cães, e, como é óbvio, passado horas, isso ainda acicatava mais digamos que a violência, porque estavam com uma frustração muito grande de estar fechados em carrinhas. Exatamente. Às vezes debaixo de um calor imenso, e quando saíam estavam completamente, a polícia de choque completamente desvairada, e aquilo era... Mas participei, quer em relação à guerra, quer pelo direito a celebrar-se o 1º de Maio, que era proibido. Era proibido celebrar-se o 1º de Maio, o Dia Internacional dos Trabalhadores. Também participei em várias tentativas de nos manifestarmos. Portanto, foi o início de várias participações. Eu soube também que já foi presa mais que uma vez pela PIDE. Como consegue descrever a sensação de passar um dia presa e como descreveria um dia-a-dia lá dentro, por assim dizer? A sensação de ser presa era muito forte em termos emocionais e intelectuais, porque nós sabíamos que havia tortura. E, portanto, isto de forma injusta, claro, uma prisão injusta. Injusta. Exatamente. A primeira vez foi exatamente por causa do 1º de Maio, porque eu ainda tinha 18, ainda não tinha completado os 19, e foi porque dei uns papéis a um colega convocar para nos manifestarmos para que o 1º de Maio fosse feriado, e esse colega foi preso exatamente na tentativa de manifestação no Rossio. Eu tinha-lhe dito: tu não leves papéis para o Rossio, porque se te apanham com papéis, então é que estás mesmo numa situação muito complicada. Mas ele esqueceu-se de os tirar do bolso, e quando foi preso, passado uns dias de prisão e tortura do sono, disse quem é que lhe tinha dado os papéis, isto é, tinha sido eu. Claro. Eu, portanto, estive lá, não chegou a 2 dias, engendrei uma história de que tinha encontrado os papéis na faculdade, no sítio onde estava sentada, e que lhes tinha dado para me ver livre daquilo. Exato. Não para eles distribuir. E pronto, fui solta, mesmo assim fui julgada, fui julgada e condenada a 2 meses de prisão com pena suspensa, unicamente por isso, e perda de direitos políticos durante 3 anos. Fui julgada passado 1 ano por causa desse episódio. A segunda vez já estive lá há quase 1 ano, 9 meses presa, em 71. Ok. Então, e qual foi o pensamento que mais lhe passou pela cabeça durante esse tempo que esteve presa, principalmente durante os 9 meses, que foi um período maior, por assim dizer? Pois, o dia-a-dia numa prisão é sempre... E aquele pensamento que se calhar, vinha mais à cabeça durante esse tempo todo? O tempo todo, aquilo que mais me preocupava era, que nos preocupava a todas e a todos, era a tentativa de comunicar, porque se estava em perfeito isolamento nas cadeias políticas, não havia aquele espaço de refeitório onde os presos se juntam e os reclusos e as reclusas se juntam, etc. Nós vivíamos 24 horas numa cela. 24 horas numa cela, havia um pequeno cubículo
tipo casa de banho, e portanto a comida era-nos entregue na cela e a nossa maior opção era comunicar, era quebrar o isolamento. E fazíamos de diversas formas, batendo nas paredes, eu também, para tentar construir mensagens de acordo com o alfabeto, uma pancada, uma letra, fazer jogos de sombras na janela para que os reclusos que estavam no piso inferior vissem projetadas as nossas mensagens com a mesma técnica de e respondiam depois também de outra maneira qualquer que vocês já... Exato, também tinham, era isso, era comunicar e também manter no meio daquilo tudo, manter algum otimismo. Outra coisa interessante era que nós tínhamos, eu e a minha companheira de cela, tínhamos amigos no piso dos homens, que era o piso inferior, e eles faziam pequenos bonecos com pão. O pão umedecido, depois era moldado em pequeníssimos objetos que passavam à família, que por sua vez nos fazia chegar, tipo uma pequena botão de rosa, o que quer que fosse, para dizer nós estamos presentes, estamos convosco. Exatamente. E havia uma união grande lá dentro, por mais que não fosse... que as pessoas, pronto, que a PIDE não soubesse em si, havia uma união, uma grande união lá dentro. Havia dentro do possível, porque de facto estávamos isolados, mas qualquer tentativa... A comunicação já era ativa. Já era através, como disse, de sombras, de jogos de sombras que eram interrompidos logo que os guardas se apercebiam, e as guardas, mas eram as pancadas, eram as sombras, coisas pequenas, parecem não ter valor nenhum, como esses pequenos bonecos, mas naquela situação, naquele contexto, tinham um valor imenso. E depois tentámos saber quem é que tinha entrado, quem tinha saído, quem tinha sido preso, através dessa comunicação, como é que estavam, portanto, tentar transmitir força. Claro, uns aos outros. Uns aos outros. Eu só tinha mais uma pergunta em relação a este assunto. Tem memória de alguma coisa que tenha visto e que muita gente ainda não saiba nos dias de hoje? Alguma coisa que se passava lá dentro? Eu não sei se cheguei a falar disso numa entrevista, sinceramente, não tenho bem presente, mas houve um episódio algo caricato, porque nós numa noite ouvimos imensos gritos. As celas eram no mesmo corredor, no fundo do corredor, uma cela no fundo do corredor, ouvimos imensos gritos e pensámos que alguém estava a ser torturado. E eu e a minha companheira de cela engendrámos um esquema para transmitir força a essa pessoa. Na cela havia uma pequena abertura no cimo e nós empoleirámos uma na outra para dizer força, e palavras de apoio. Vieram as guardas, obviamente, logo interromper aquela tentativa. E depois viemos a saber que se tinha passado, de facto, algo caricato. A pessoa que estava a gritar era uma prostituta, uma trabalhadora do sexo, que tinha sido apanhada numa rusga e que tinha uma relação muito próxima com um alto dignatário do regime, um secretário de Estado, se não estou em erro. E então, para não a mandarem para as Mónicas, que era a prisão para onde iam as pessoas que praticavam, que se prostituíam, resolveram mantê-la resguardada numa cela em Caxias, não tinha nada a ver, que era uma prisão só para presos políticos, mantê-la resguardada dos olhares, porque ela poderia eventualmente relatar a sua relação com o dito dignatário do regime, o que não convinha nada. De maneira que depois foram a própria guarda prisional que nos veio interromper, que acabou por dizer: olha, vocês estão aqui a correr um risco para apoiar uma pessoa que está a protestar, e ela gritava: tirem-me do pé dos comunistas. Os gritos que ela sucessivamente fazia era no sentido: tirem-me daqui do pé dos comunistas. Portanto, foi caricato pela situação, não é? Foi uma coisa que ficou na cabeça. Estou a rir-me porque depois acabámos por as duas nos rirmos da situação. Exato, e levar aquilo para um lado... Tinha que ser. A principal batalha era manter de quem está preso, sobretudo numa prisão daquele tipo,
é manter o mínimo de sanidade mental e de otimismo dentro do possível, Exatamente. não é? Pronto, Concordo 100%. Era o pensamento mais recorrente e, claro, esperar pelo dia da visita da família, que era fundamental para nos dar ânimo, não é? Era uma levada de ar fresco, por assim dizer. Exatamente. Eu não sei se já tinha conhecimento, mas Viseu, no dia 4 de julho, recebe um congresso sobre a defesa, investimento e território em Viseu. Numa altura em que há tantos conflitos, por assim dizer, e que nunca se falou numa aposta pela defesa, será agora a altura certa para este tipo de iniciativa? O que é que acha em relação a isto? Eu já tive a oportunidade de exprimir a minha opinião em relação ao rearmamento, à corrida armamentista na Europa. Eu julgo que as guerras nunca se sabe, aliás é um lugar comum, sabe sempre como é que começam, nunca se sabe como é que acabam, e acabam normalmente com grandes danos para a população civil, nomeadamente, que não está diretamente envolvida, e por outro lado, o investimento na indústria armamentista irá significar a curto e médio prazo, talvez se intensifique mais a médio prazo, porque as metas que foram decididas na NATO são de, portanto, se cumprir os 5% daqui a 10 anos do orçamento do PIB para despesas militares, esse dinheiro irá sair de outras rubricas do orçamento, nomeadamente na área social, da saúde, da educação e dos apoios sociais. E, portanto, nós, povo português, vamos sofrer bastante com esses compromissos armamentistas, por um lado. Por outro lado, também há uma questão de fundo, que é a justificação para essa corrida aos armamentos, que é a defesa de uma hipotética invasão russa à Europa. Ora, quanto a mim, esse argumento não colhe, porque há estudos feitos. A Europa tem meios suficientes de defesa em relação a uma hipotética que não está em cima da mesa, mas uma alegada ameaça russa. Tem a potência militar, e há estudos nesse sentido, não sou eu que estou a falar, claro, de que a Europa tem, desde já, quase 3 vezes mais potência armamentista do que a Rússia. Portanto, é um argumento que, quanto a mim, não colhe, e, como disse, essas duas razões fazem com que eu seja contra a corrida aos armamentos na Europa, uma de caráter mais ético, a defesa da paz e contra a lógica da guerra infinita, e a segunda porque, de facto, os argumentos invocados não colhem e terão consequências graves no plano social. Não tenhamos dúvidas, e não sou eu só a dizer, várias pessoas que percebem de questões orçamentais e económicas, que num primeiro ano é capaz de não se fazer sentir de forma, este próximo ano, de forma tão violenta as consequências. Portanto, o Governo já anunciou que 2% serão afetados às questões de defesa, mas podem arranjar ainda forma de isso ter algum cabimento orçamental, mas é consensual, pelo menos do que eu tenho ouvido, se não é consensual, é maioritária a ideia de que isso irá ter consequências concretas na vida das pessoas. Portanto, dizia eu que o povo português vai sofrer com isso, e é uma submissão inteira, completa aos ditames dos Estados Unidos da América, nomeadamente de Trump, em que a Europa está de joelhos perante aquele personagem que sabemos o que é que pretende, só olha para os interesses americanos e tem uma sede de domínio e de poder imensa, e vale tudo para isso, não é? E nomeadamente o que irão lucrar bastante os Estados Unidos com esta questão, porque a Europa não tem capacidade de produzir tão rapidamente armamento, nem indústria armamentista, portanto irá comprá-la a quem? Aos Estados Unidos, como é óbvio. Portanto, aqui há um interesse
imediato em termos económicos e o Trump funciona muito com base numa mentalidade de comerciante em todas as suas decisões, e a Europa está de joelhos. Basta ver as declarações do secretário-geral da NATO, que o tratou como quase uma declaração de amor, não é? Uma declaração de amor ao Trump, num contexto em que ele representa um perigo para a paz mundial, como se viu agora com a invasão com os ataques ao Irão contra o direito internacional, etc. Portanto, desculpe ter-me alongado muito, mas tenho que contextualizar. Sim, aliás, vai haver, os sindicatos convocaram uma concentração à frente dessa conferência e eu lá estarei. Mais uma vez, o ativismo ainda não acabou, apesar da minha provecta idade. E que mensagem assim gostaria de deixar para aqueles que acham que a paz é impossível de alcançar? Nós vivemos num tempo de grande pessimismo, sobretudo para quem é jovem e vê o futuro muito comprometido. De facto, é muito difícil ver-se uma luz ao fundo do túnel no que diz respeito à paz, num momento em que há corrida aos armamentos e guerras a levantar por todo lado, um genocídio em curso em Gaza. Quer dizer, isso afeta-nos a todos e tira bastante a esperança na paz. Mas eu julgo que nós fazemos parte de uma torrente, em termos históricos, uma pequena gota de uma torrente. E essa torrente há de desaguar na paz. Não sei quando. Já vivemos tempos terríveis, nomeadamente a nível nacional, já vivemos uma guerra, e isso não deve fazer-nos baixar os braços. Chamemos utopia, ou que queiram chamar, é esse desejo de paz e essa não desistência. Mas eu acho que é esse o caminho, é o lado certo da história, por assim dizer. Quanto tempo vai demorar a chegar, não sei, provavelmente eu não estarei por cá já, mas quero fazer parte dessa torrente. E julgo que os jovens, tenho encontrado muitos jovens que, apesar de estarem pessimistas, também sentem que é um dever até ético. Exatamente. Não desistir da paz. É uma forma de ser de dignidade, manter a dignidade. Aliás, o nosso intuito mesmo para este podcast é exatamente este, é principalmente abordar tanto a parte da classe etária mais jovem como todas as outras pessoas, que a paz é capaz e basta que a gente queira para ser conseguida, por assim dizer. E uma pessoa, pronto, é como tudo que disse, uma pessoa quanto mais procura pela defesa em termos de armamento, menos está a ir em busca da paz, por assim dizer. E peço desculpa, só acrescentar algo, é que a questão da guerra também tem implicações muito graves em termos do planeta. Claro. Não é só em termos das vítimas mortais, mas em termos da própria sobrevivência do planeta. Nós vivemos uma crise climática gravíssima, e todas essas indústrias e a guerra também tem consequências para o planeta. E eu julgo que a malta nova, os jovens, são muito sensíveis a essa questão também da sobrevivência do planeta em termos climáticos e, portanto, em termos humanos também. Ambiental, por assim dizer. Exatamente, tem que passar. A guerra também tem implicações a esse nível. E em vez de concentrarmos esforços em alternativas para poupar o planeta, não. Estão os governos a concentrar esforços para a guerra. Exatamente. E a guerra implica também, por exemplo, a exploração de minérios desventrados, a terra desventrada com minérios como não é só o urânio, o cobalto, lítio, outros minérios ligados às novas tecnologias que participam na guerra e que são muito perigosos para o planeta. Exatamente. Também por aí. Pronto, eu agradeço já a sua disponibilidade toda para responder a estas perguntas e toda a sua abertura. Tinha aqui um desafio rápido, não sei se queria participar, mas tinha aqui 4 perguntitas para lhe fazer, uma coisa rápida, e ia dar apenas 30 segundos para responder às 4.
Se conseguir. Se não eu tenho tendência para me estender, como já viu. Não, sim, mas são perguntas mesmo assim diretas e é assim, pronto. Se conseguir responder às 4, ótimo. Sim. Se não conseguir responder às 4, vai haver um pequeno desafio. O pequeno desafio é eu perguntar-lhe uma pergunta, fazer-lhe aqui mais uma pergunta ou qualquer coisa assim. Não é desafio nenhum, mas pronto, considerando assim uma pequena brincadeirazita. Sim. Ok? Está preparada? Vamos a isso. Então bora, vamos a isto. O rubrica é desafio rápido, 30 segundos, 5 respostas, 0 filtros. Vamos ver como é que a mente do nosso... 0 filtros. Exatamente, vamos ver como é que a mente do nosso convidado funciona sob pressão. Se pudesse prender alguém por um dia sem consequências, quem seria e porquê? Seria o Netanyahu. Ok, certíssimo. E porquê? Porque ele está a cometer um genocídio em Gaza e uma limpeza étnica e é indigno para toda a humanidade. Eu não posso deixar de sentir isso. Exatamente. Se pudesse, neste momento, ser ouvida por todo o mundo durante 30 segundos, o que diria? Diria que é preciso manter a esperança e resistir a este estado de coisas que não são famosas a nível mundial. Era basicamente isso. Era transmitir esperança e uma mensagem de resistência. E qual é a memória mais cómica que tem na cabeça acerca de algo que se tenha passado numa manifestação consigo? Numa manifestação, um amigo meu que tinha aquários com peixe e tal, e levava no bolso comida para os peixes. Ele foi apanhado e a polícia pensava que aquilo era pimenta para atirar aos cães e ele viu-se um bocado aflito para se desembaraçar daquele mal-entendido. Fartámos de rir depois a propósito disso, da comicidade da situação. Claro. E se a partir de agora tivesse de escolher uma só refeição para comer durante toda a sua vida, qual seria? Seria uma salada fria com legumes. Muito obrigado desde já. Passaram os 30 segundos, tinha aqui uma pergunta extra que era para si, e se fosse uma bebida, qual é que era a bebida que... Não podia ser água, claro. Uma bebida... Ginger ale. Ok, certíssimo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado mais uma vez, Dona Maria, por toda a sua disponibilidade e abertura para falar acerca deste tema. Esperamos que este relato, o seu relato e as suas histórias sirvam de lição para as pessoas e que realmente alguém possa tirar alguma conclusão disto e possa levar alguma aprendizagem para casa, por assim dizer, para quem nos ouve. E pronto, agradeço desde já toda a disponibilidade e muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu e bom trabalho, continuação de bom trabalho e boas perspectivas em termos de carreira, que isto está muito difícil no jornalismo. Muito obrigado mesmo. De nada. Lutei demais, eu senti que eu não tinha momento para me deixar. Na mesma linha, lançámos também no Instagram a seguinte frase: a guerra não acaba quando os tiros param, acaba quando a paz predomina. Esta simples frase acabou por servir de palco para quem tinha algo a dizer acerca deste tema e acabou por gerar diversos comentários em relação a este assunto. Por isso mesmo, antes de fechar este episódio, queria dar espaço a essas vozes, sempre de forma anónima e com o máximo de respeito. Acabei por selecionar algumas mensagens que nos chegaram e já sabem, a vossa maior guerra é a luta pela paz. Dos comentários que mais me chamaram a atenção, o primeiro dizia: nunca estive num campo de batalha, mas vivo com o meu pai que participou na Batalha de Vietnã. Desde aí os traumas só têm vindo a aumentar, nunca mais foi o mesmo desde então. Bem, antes de mais, queria agradecer por partilhares esta história connosco. Queria também deixar aqui um comentário antes de mais que, pronto, eu mesmo tenho uma pessoa, um familiar que passa pelo mesmo tipo de situações. E, pronto, estes casos maioritariamente durante a noite, em pesadelos, traumas, etc. É uma coisa que obviamente nós não conseguimos controlar e que muito provavelmente irá voltar e que não só nos magoa a nós, não só magoa a pessoa que está a passar por eles, como magoa toda a gente que a rodeia e que realmente gosta dela. E acho que, claro que ninguém é capaz de voltar atrás, remediar aquilo que fez, nem muito menos vale a pena viver preso no passado. Mas nós temos a escolha, nós somos capazes de lutar pela mudança, somos capazes de lutar pela paz, por assim dizer.
Uma coisa é 100% certa, a paz nunca foi causa de trauma, nunca foi causa de caos e nunca foi causa nem será de guerra, por assim dizer. Há aqui um segundo comentário que também me saltou à vista, que dizia: fiz aquilo que me mandaram fazer, coisas que não devia ter feito, atualmente carrego esse peso comigo dia após dia. Bem, em relação a este comentário também me chamou bastante a atenção e acabou por me servir aqui de alavanca para poder deixar aqui uma opinião em relação a este tópico. Eu acho que a maior parte das pessoas que participaram voluntariamente na guerra iam com um propósito positivo, que era o patriotismo. Só que, se formos pensar bem nisto, não é bem assim que as coisas funcionam. Porque, na minha opinião, não é esse propósito que está em causa quando há crianças, há jovens, há idosos que perdem a vida, pessoas que nada têm a ver com os conflitos diretamente, pessoas que não provocaram este tipo de situações, perdem casas, família e... Por causa de uma disputa de interesses, já que isto é ser patriota, se formos pensar bem em relação a esta situação. Será que nós estamos a lutar por um patriotismo ou será que só estamos a perder esta causa mais e mais? É que imagina, será que matar inocentes, perder amigos, família, gastar milhões podiam matar a fome de muitos em artilharia pesada, armas, munições, tudo isto é ser patriótico? Será que ser patriota não é incentivar a guerra, fortalecer o país, lutar pelos direitos e provocar uma evolução? Ou é regredir nesse papel todo? É que, pronto, se formos analisar bem as situações, as guerras, a meu ver, maioritariamente são disputas de ego, disfarçadas de patriotismo, mandadas por aqueles que se identificam como alguém que está numa hierarquia superior e que mais posses tem, por assim dizer. Acabam por nos incutir a ideia que sim, participar na guerra é ser patriota, mas na maior parte dos casos não sinto que seja esta a verdade. Acho que os traumas de guerra, este tipo de arrependimento, por assim dizer, são o reflexo disso, seja de que forma for, ninguém tem o direito de tirar a vida a ninguém. E tu, se fores boa pessoa, mais tarde vais acabar por sofrer com isto e vais acabar por fazer sofrer aquelas pessoas que te rodeiam. A guerra vem sempre repleta de dor, não é motivo de orgulho, não é motivo de bravura e ninguém é maior por isso. Lembra-te sempre que o primeiro passo é tentares perdoar-te a ti mesmo, depois falar e não guardar para dentro aquilo que tu sentes. O falar, seja de que forma for, seja como for, seja com quem for, aliás, alivia. Lembra-te sempre que procurar apoio é um ato de coragem da tua parte e não um ato de fraqueza. Também gostaria de deixar aqui uma mensagem final de apoio. Nem toda a guerra termina quando a luta acaba, muitos traumas continuam a viver dentro da cabeça das pessoas, de quem passou por isso, no silêncio da noite, na memória de quem passou por isso, na primeira pessoa, por assim dizer. Se és veterano, ex-combatente e estás a sofrer com isto, seja de que maneira for, lembra-te de não estar sozinho nisto. Infelizmente, existem imensos casos semelhantes, mais do que aquilo que nós podemos imaginar na nossa cabeça, por isso tenta sempre procurar ajuda e não guardes as coisas no silêncio. A paz pode parecer distante, mas continua a existir. Tudo começa a partir do momento que tu reconheces que não estás bem e que procuras uma ajuda, por assim dizer. É preciso muita força para ir à guerra, mas é preciso ainda mais coragem para voltar e aprender a viver com isso. Escolhe a paz e não a guerra, escolhe a vida e não a morte. Muito obrigado mais uma vez a toda a gente que continuou aqui durante a realização deste episódio. Agradeço a todos, muito obrigado e até um próximo. Lutei demais, eu senti que eu não tinha momento para me deixar ir. Então eu fui indo com o vento, já nem me olho ao espelho, estou a contrair. O que é bom sai de dentro, mas falta o alento e eles estão a partir. Vamos lutar pela paz, que a guerra é só guerra que traz. Vamos lutar por ser mais, o interesse é do mesmo e onde há guerra não há luta.